a primeira experiência de Nicolas Winding Refn em uma série de streaming. No Formiga na Tela de hoje vamos falar sobre Too Old to Die Young, ou Muito Jovem para Morrer Velho. Muito velho para morrer jovem. Nossa, muito jovem. Muito jovem para morrer velho, foi muito bom. Piada de abertura tá feita. Piada de abertura tá feita. E no Formiga na Tela de hoje vamos falar sobre Too Old to Die Young, ou Muito Velho para Morrer Jovem. Killed a woman the other night. I didn't feel any guilt or remorse. I just felt empty. Is that how you feel? No. Se você ainda não assistiu Too Old to Die Young, não se preocupe que nós não vamos falar spoilers aqui, só vamos deixar spoilers pro bloco final do programa, mas aí pode ficar tranquilo que a gente avisa, coloca uma sirene. E aproveita e já larga um like aí logo no começo do vídeo, senão você esquece, se não é inscrito também se inscreva, tá? Não é surpresa para quem acompanha a gente há muito tempo, né, que dizer que nós somos fãs do trabalho do Nicolas Winding Refn, que assim, independente de qualquer coisa, é um dos cineastas mais interessantes em atividade hoje, né? A gente até tem um programa dedicado a toda a filmografia dele, tá aqui no card aqui em cima, até o Só Deus Perdoa, né? Até o Só Deus Perdoa. Exato, o Demônio de Neon a gente tem uma crítica no site também. Enfim, quando anunciaram Too Old to Die Young, as reações assim foram de expectativa alta, né? Até porque não é só o Refn envolvido, né? O Ed Brubaker, um cara vindo dos quadrinhos, pra quem não sabe, o Ed Brubaker é o cara do Criminal, é o cara do Soldado Invernal, né? Um cara que tem um nome aí nos quadrinhos tanto mais alternativos, não diria alternativos, mas mais fora do mainstream Marvel e DC, como dentro de Marvel e DC também, né? E assim, você juntar os dois com uma série que se chama, pô, Too Old to Die Young, cara. Falei, meu, isso aqui vai ser foda. Eu não preciso mais assistir filme esse ano, eu só quero ver essa série. E aí chegou a série, né? Infelizmente a gente tem que fazer alguns comentários antes de entrar na série sobre a divulgação deficiente do Prime Video, né? Essa série você encontra hoje no Prime Video da Amazon, né? Se você é usuário do streaming deles. Se não for, a gente recomenda que você seja, porque tem coisas bem bacanas ali naquele catálogo, mas o problema é a plataforma. Exato. Porque nós não descobrimos, assim, imediatamente que a série estava no ar. Não, né? foi por acidente, foi por puro acidente. Eu tava lá zapeando e tal, e eu tava muito afim de ver essa série. Eu e o Daniel ficava falando, pô, quando é que estreia, tal, não sei o que, pô, o Refn falou que vai atrasar de novo e tal. E daí, enfim, esses problemas. Outra coisa que ativa a série desde o começo, que provavelmente vai ser o principal chamariz para você que tá afim de ver, ou você que já viu, é a própria questão do Refn, a questão da direção e a fotografia. O melhor do Refn tá ali, assim como o pior. Exato. A gente já vai falar disso. Mas toda aquela questão do jogo de cores que contrasta com os personagens, então você tem aquelas cores que é uma paleta de cor muito difícil de você ver no audiovisual, né? Então a questão do rosa, do roxo, é muito difícil você ver diretores trabalhando com isso e trabalhando bem. Quando você pensa em referências desse tipo de paleta de cor, você vai ser remetido a principalmente ao cinema italiano de terror, né? Então um Dario Argento, um Bava, fora isso é muito complicado de você ver. E o Refn aqui ele usa de uma maneira um pouco diferente de Drive, por exemplo, um pouco diferente de trabalhos anteriores, onde você tem esse elemento da cor um pouco não diegético, ou seja, um pouco que não faz parte da cena no sentido realista, né? Ele coloca lá para gerar uma tonalidade, agora aqui ele consegue usar o cenário para gerar isso. E o porquê isso é um diferencial super interessante no Refn nessa série, porque embora você não saiba exatamente qual é a cidade que acontece, a cidade, ao mesmo tempo que ela não é um personagem importante, ela é um personagem importante. Então o Refn usa muito bem isso. A gente tem um ótimo exemplo disso, por exemplo, Gotham City para o Batman. Então você tem várias histórias nos quadrinhos onde Gotham City você vê que ela é um personagem vivo. Aqui na série do Refn você tem um ambiente que você não sente que é uma cidade. Por mais que a trama aconteça de uma forma bem localizada, você sente que aquilo é um mundo, né? E o mundo ele tem esse contraste de cores, ele tem esse amálgama, onde quando você tem um personagem que ele é pura maldade, como a gente falou, com outro personagem que ele tem esses tons de cinza muito acentuados a princípio, você tem eles dividindo o mesmo campo e o ambiente muda. Tem até uma cena, não é spoiler, tá?
mas eu pego duas cenas pra exemplificar, não são as duas melhores, mas assim, conceitualmente eu acho que elas são bem didáticas nessa série, onde uma delas mostra essa questão da paleta de cores e esse contraste. Você tem, na mesma cena, um personagem que ele é meio que um chefão de um crime organizado ali, ele é chefão de uma gangue. Você tem um policial lá cheio de tons de cinza, que é o personagem do Miles Teller. E você tem a filha desse chefão do crime patinando. Tudo isso no mesmo ambiente. Só que, por causa do gelo e tal, tudo mais, quando a câmera mostra a garotinha, tá tudo branco, tudo claro, tudo muito pueril. E já quando você tá no contraste dos dois, você tem aí uma clara divisão da paleta de cores e também o ambiente, onde um tá mais escuro e o outro mais claro. Então é como se fosse... Bom, aí tem várias interpretações, tanto a passagem do próprio policial pro lado claro, para essa outra gama de cores, ou até mesmo da própria garotinha, que ela ainda tá naquele ambiente pueril e logo ela vai chegar nesse contraste de cores que é esse mundo. Isso que é legal. A série ela tem várias cenas escuras, só que ele não abusa, por exemplo, de um claro escuro, do preto e de um claro. Ele usa as cores para isso. Então você vai vendo um degradê indo do claro para o escuro muito com as cores. Isso é muito legal. E outra cena, que eu vejo aqui uma marca do Refn incrível, que é uma questão de uma mise-en-scène, onde ele joga símbolos. É por isso mesmo que a gente deixou aqui esse box aqui do Jodorowsky, que o Refn, além de ser amigão do Jodorowsky, o Jodorowsky é talvez uma das principais referências dele, né? E aqui, aliás, o Jodorowsky ele tá muito mais presente, eu acho, em To Old To Die Young do que em outras obras do Refn, né? A gente já vai comentar isso também rapidinho, sem spoiler. Com certeza, até mesmo que a série trabalha vários temas, né? Até mesmo a própria duração, o Refn em entrevistas, ele falou que ele não concebeu isso como uma série, sim como um filme muito longo. Então isso faz sentido para muitas coisas. Mas essa segunda cena, ela, de novo, não é um spoiler, eu nem vou falar quais personagens estão envolvidos, exceto um. Um deles, ele tem o nome de Jesus, ele se torna um novo comandante de um cartel, e ele tem uma esposa, e a esposa tem uma cena que eles estão na cama, a esposa de um lado tá com um crucifixo e de outro lado tá esse cara do cartel. Então, dois Jesus e ela no meio desses dois. Eu não vou falar nada mais além disso dessa cena, por quê? Porque ela acontece num momento muito específico da série, que aí você tem aquele choque de interpretação por causa dessa questão desses símbolos, e é sensacional. Então, se você não viu ainda a série e tal, mas curte Refn, bom, se o pessoal curte Refn já deve ter assistido. Sim. Mas se você conhece Jodorowsky, por exemplo, tal, essa cena é a cara do Jodorowsky, por exemplo. Exatamente. Agora a gente tem que comentar também que dentro da proposta da série, né, esse experimentalismo foi um pouco exacerbado na hora de organizar esses episódios e tal. Porque a gente tem que falar, né? O Gustavo tinha comentado no começo do programa que a gente tem o melhor e o pior do Refn. O melhor realmente é o visual, é essa como é que se diz? Essa representação plástica, né, do negócio. Mas enfim, a gente tem que, assim, pra quem nunca ouviu falar dessa série, no mínimo uma sinopsezinha de IMDb a gente tem que dar, né? Então a gente tem aí o Martin Jones, né, que é o personagem do Miles Teller, que é um policial que acaba sendo obrigado a prestar serviços para um chefe do crime local. Isso se desdobra por uma subtrama, né? Nem diria que é uma subtrama, às vezes ela acaba, sei lá, sobrepondo, uma coisa acaba sobrepondo a outra. É difícil. Mas tem a ver com um cartel mexicano, né? Conforme o Gustavo já falou de um cartel aí. Mas vamos lá. Um dos problemas, assim, se você está procurando algo super, absolutamente bem acabado em termos de audiovisual, é imagem pura, sabe? Eu acredito que aqui você tem um banquete, sabe? Indiscutível. Só que os problemas começam assim. Vamos lá. Isso foi uma coisa que incomodou tanto a mim quanto a ele. E nós dois estávamos super ansiosos para ver essa série. O primeiro episódio, as primeiras mensagens que a gente trocou foi, pô, a montagem é um pouco estranha, né? Ok. No segundo, olha galera, eu tenho que ser sincero, depois do segundo eu quase não voltei para essa série, porque a duração também, a série ela foi concebida para que cada episódio tivesse uma duração de longa. Então, todos eles têm mais de 1 hora, né? Exceto o último, né, que tem 30 minutos, né, pra você ver a disparidade. E o segundo episódio ele tem 1h37. Pra mim foi realmente, apesar da excelência imagética, pra mim foi um parto terminar essa série. Ou melhor, terminar esse episódio. E aí eu dei um tempo, tal, fiquei uns 10, 15 dias sem voltar a ela. Quando eu voltei, aí é que tá, a coisa começa a mudar de figura. Primeiro porque eu já estava um pouco mais acostumado com aquele formato. E segundo, eu até, ele até vai lembrar o que eu falei no dia. Eu falei, cara, esse terceiro episódio trouxe o campo e contracampo mais lindo que eu já vi no audiovisual. Porque realmente,
A carga simbólica também, a partir do momento que você abraça, assim como espectador, você abraça isso, você entende o modus operandi do diretor, concordando ou não, fica muito mais fácil levar a coisa, né? E ele falou da influência do Jodorowsky, vamos lá. Jodorowsky já é sinônimo de simbolismo no audiovisual. E todos os episódios do Too Old to Die Young, eles são nomeados de acordo com arcanos do tarô. Só que esses arcanos, eles não têm necessariamente algo a ver com algum personagem que está sendo enfocado, porque a série é muito isso, né? Ela pega um episódio, mas para falar de uma situação só, né? Ele não alterna núcleos em um mesmo episódio longo. Então, esses arcanos, eles estão falando muito mais da situação em si do que de qualquer personagem específico. E cara, vamos falar a verdade, pra mim, o que eu senti a partir do terceiro episódio, a partir do momento que a série já tinha me abraçado, eu falei, não, agora eu vou até o fim, eu assisto um episódio por dia e tal. É mais ou menos a mesma coisa do Demônio de Neon, né, cara? É um negócio hipnotizante e é muito bacana também, pra quem viu o Demônio de Neon, perceber que algumas obsessões visuais do Refn, elas estão nessa série também, como por exemplo, a repetição da imagem de personagens em espelhos, exato, né? Exato. Ele tem assuntos que o Refn trata em praticamente quase todos os filmes, né? Só não vou dizer todos, porque a trilogia Pusher, o Bleeder e o Guerreiro Silencioso, por exemplo, que tá aqui, eles não tratam muito disso, mas, por exemplo, a questão da vaidade. Essa série tem alguns personagens que são pura vaidade. E tem umas jogadas também que... primeiro, você tem que assistir essa série na melhor qualidade possível, assim, numa TV ferrada e tal. Por quê? Você tem aquelas pinturas... aqueles retratos da mãe na casa, só que você olha, você tá numa TV de boa qualidade, você fala, peraí, é uma pintura? Não, é uma foto. Não, peraí, isso aqui tem profundidade, parece que filmaram e deixaram ali pra você como espectador ficar com esse negócio dessa mãe que não existe mais, tá sempre observando. E essa mãe, ela também é um símbolo muito forte, né, essa mãe. Então você tem aí todas essas peças que eles formam um quebra-cabeça absurdamente colorido, e aqui no sentido mais refiano da palavra, agora eu inventei um termo aqui. Então tudo isso cativa. Agora, indo para o que o Daniel falou, a questão dos defeitos. O Refn, ele pensou nessa série não como uma série, sim como um filme longo. Então, nesse sentido, você já vai ver que o ritmo, ele é muito diferente. Muita gente vai falar, mas foi o experimentalismo dele, esse ritmo, essa câmera. Não, eu acho mesmo que ele quis fazer uma coisa, não parou muito bem para pensar, até mesmo porque ele mesmo fala isso, que ele, em uma entrevista, ele falou que conforme ele ia gravando, ele gravou em ordem cronológica. Aliás, isso aí é importante frisar, porque ele foi gravando em ordem cronológica e nisso ele também ia criando o roteiro aos poucos também. Então você percebe que tem muitos núcleos que não se fecham, então isso me deixou muito incomodado na série. Por quê? Porque a série foi cancelada já, então tem essa primeira temporada, não vai ter continuação. Você percebe que tem muitas ideias ali que elas não terminam, elas não se complementam, fica solto mesmo. Mas isso também é discutível. É bom lembrar também que muita gente vai olhar e vai falar, não precisa. Não sei, eu acho que precisa ainda. Ok, a gente discutindo isso. Realmente, pode ser discutível. Pra mim, precisaria ter uma conclusão, porque tem muitas peças ali que elas foram jogadas, elas têm coisas muito interessantes, mas não é concretizado. Bom, sem falar dos simbolismos e tal, mas um grande problema realmente eu acho que é o ritmo dos episódios. O episódio 2 você falou, aguente, tá? Aguente porque você vai ser recompensado depois. Não no episódio, tá? Sim. Na série, mas assim, você tem realmente um grandíssimo problema de ritmo ali. Mas, quando você chega no final da série, e aqui ainda não vamos entrar em spoilers, tá? Mas quando você chega no final, você consegue ressignificar tudo aquilo que você viu antes. Então, um personagem que parecia um abobalhado, que você não vê razão de ser, você percebe que, opa, ele faz um sentido simbólico aqui. Uma cena que você olha e fala, pô, que estranho, isso aqui ele vai explicar depois, com certeza, tal, umas coisas assim, de mistério mesmo. Aí você fala, pô, ele vai explicar. Poxa, ele não explicou, mas você ressignifica pelo final. Tirando, como eu disse, alguns personagens que eu acho que eles mereciam um fechamento, que eu tenho certeza que seria uma segunda temporada. Infelizmente acabou não sendo. O que mais a gente pode falar sem entrar em spoiler pra instigar as pessoas? Olha, o que eu tenho pra falar também é que assim, sobre essa piração na imagem e tal, que por si só acho que já valeria que todo
interessado em cinema assistisse a série, mas essa obsessão pela imagem acaba criando o que parece ser uma espécie de casinha de bonecas, porque assim, parece que o cenário, o mundo é muito vivo, mas os personagens são opacos, né? E isso pode incomodar de um lado, mas em defesa do Refn, eu vou falar de duas partes, né, que também não são spoilers ainda, tá? Que você fala, tá, os personagens são opacos, eles declamam, eles parecem não ter emoção, então a série não tem graça. Não, não é isso. Tem uma parte que eu achei fenomenal, que é a parte que o Capanga é humilhado, que, cara, essa parte você fala, caramba, meu, é um personagem desgraçado que em determinado momento ele é submetido a um negócio que nem é violento, e você acaba com dó do cara, né? E o final também, que é digno de aplausos, cara. É o final, assim, que você fala, caramba, isso aqui, esses 15 minutos finais, pra mim valeu por muito longa, que eu já tive o desprazer de perder meu tempo assistindo. Então, cara, eu acho que a gente já pode partir pros spoilers, né? Ó, antes só da gente tocar a sirene, aí se você curtiu o papo até agora, assista, tá? Vale muito a pena, como a gente falou. O Refn, ele tem seus maneirismos, tem suas qualidades, seus defeitos, e tá tudo aqui na série. Então, se você é amante de cinema e gosta do Refn, essa série é um espetáculo. Aliás, até quem não gosta do Refn, acho que tem que ver. Eu acho que é aquele incômodo bom, assim. Ele é um cineasta que coloque elogios, coloque defeitos, assim, ele tem sempre algo novo a trazer. Tem que falar que lembra Twin Peaks, né? Aí vai... Vai atrair uma galera. Inclusive a segunda temporada, né? Numa reviravolta louca que rola nos últimos episódios. Verdade. Bom, agora a gente vai entrar na parte de spoilers. Nós não vamos falar muito, é só um breve gosto aqui com spoilers. Se vocês quiserem, depois deixem aí nos comentários se vocês querem talvez um podcast, até com outros membros do Formiga, pra gente ficar discutindo aí essa série durante 1h30, tá? Não tão longo quanto o episódio 2, por exemplo. Uma live também. Uma live também, exato, porque essa série merece, tá? Em um vídeo aqui de 20 minutos a gente não vai conseguir abranger tudo que ela fala. Bom, sirene de spoilers, se você ainda não viu Too Old to Die Young, foge, assista e depois volte aqui nesse vídeo. Se você gosta do conteúdo do Formiga Elétrica, como nossos vídeos, podcasts e textos no site, seja um de nossos apoiadores. O Formiga Elétrica está com uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, onde você pode contribuir com o quanto quiser para a continuidade do nosso trabalho. Os nossos apoiadores, além de participar de sorteios mensais, eles também têm direito a um grupo fechado no WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, além de lives exclusivas no YouTube. Então, para ser um de nossos apoiadores, basta acessar apoia.se/Formiga Elétrica. Venha fazer parte aqui da nossa família. Pra gente falar de spoiler, a gente tem que falar da cena final, né? Que abre uma interpretação enorme sobre talvez o que? Um Armagedon que vai acontecer. Essa série tem essa questão bíblica, é muito forte assim. Além de todos os símbolos que a gente já falou, tá, o nome do cara do cartel ser Jesus. E o que acontece? Você percebe que assim, teve um apocalipse no comecinho da série. É claro, você encarando isso como uma interpretação válida, mas apenas uma de muitas, tá? Indo por esse lado, caramba, é tão difícil até falar de spoilers dessa série, cara. Por quê? Porque você passa a série inteira e só no último episódio você consegue ter essa reflexão e você volta até lá e você ressignifica tudo. Teve um apocalipse, você tem um novo Adão e Eva, totalmente corrompidos, aqui nesse novo mundo, por assim dizer. É um Gênesis. A série, ela começou meio como mãe do Aronofsky, mais ou menos isso. Você começou com um apocalipse, aí você teve um Gênesis, e agora, não é à toa que o nome do último episódio é Mundo, e agora seria esse novo mundo florescendo. Por isso que eu falo que, poxa, eu gostaria muito de uma segunda temporada, porque tem muitos personagens ali, como por exemplo o Viggo, que você percebe que ele tem muito mais a oferecer ali. A própria personagem da Jenna Malone, que solta coisas, por exemplo, alienígena, ou não é alienígena, o lance do olho dela e tal. Não, isso ficou meio claro, isso ficou meio abraçado pela série, né? Sim, não, mas assim, você percebe que tem mais coisa ali, porque o próprio Viggo tem um lance do olho, que ele não tem o olho e tal, então várias coisas que assim, foram jogadas pistas, algumas coisas são simbólicas, então por exemplo, o olho do Viggo é simbólico. Não precisa de continuação. Mas depois que teve o lance do olho da Jenna, por exemplo, opa, pode ter alguma relação. Bom, não sei também se eu tô viajando, talvez daqui a um dia, 2, 3, depois que a gente terminar, eu posso mudar completamente minha opinião, como acontece nos filmes do Refn, tá? Os personagens ali, depois que você termina o último episódio, você percebe que eles não são personagens
e sim personificações de conceitos. Não é à toa que a personagem da Jena Malone narra, praticamente, o que ela fala ali é um versículo bíblico quase, não é um versículo bíblico ipsis literis, mas ela fala como se fosse, né? Então assim, quando você fecha o último episódio, você consegue ressignificar tudo, ter essas várias linhas de interpretação e tudo vai se encaixando. E o mais incrível é que, por exemplo, um personagem como o do Miles Teller, que você inicia a série e você fala, puxa, eu sei onde que vai dar isso. Você, pô, o cara vai criar um justiceiro, só que ele tem tons de cinza, mas ele vai ser um justiceiro ao lado do Viggo, não sei o quê. E dele morre, você percebe que, cara, a última coisa que esse personagem é na série é um justiceiro. É um policial, é um cara corrompido, é a última coisa, é um policial que transou com uma garotinha menor de idade, é a última coisa que você pensa. Você vê que esse novo mundo não tem espaço para um cara que não sabe o seu lugar, porque era isso o personagem. Porque todos os personagens que sabem o seu lugar sobreviveram. E você sabe claramente o papel que eles vão cumprir nesse novo mundo. A questão é que a segunda temporada talvez seria o choque. Sim. Mas antes disso você vê todos os personagens que não sabiam o seu papel no mundo ou ainda estavam para ter o seu papel no mundo, por exemplo, a própria garota, menor de idade, que agora me foge o nome, ela estava se descobrindo, não se descobriu a tempo, morreu. O próprio pai dela, que era um cara que ficou perdido, morreu. O Miles Teller, que era um cara que ele Miles Teller, né? Com aquela expressão, o novo Ryan Gosling da parada. Isso não atrapalha, tipo, isso acrescenta muito, né, no personagem dele, mas você percebe que ele é um cara que está indo de acordo com a maré. Ele tem um guia, ele tem um norte, mas ele está indo de acordo com a maré que vão arrastando ele. Morre. Então, isso é muito legal, porque isso prova muito que eles são símbolos, que eles são personificações de vários conceitos que o Refn está colocando ali, né? Não, e sem falar que existe os últimos momentos do Viggo na série, eles são abertamente de crítica política, né, com cara? certeza. Então assim, é um caldeirão muito vasto aqui para gerar inúmeras interpretações, mas eu acho o seguinte, sabe? A partir do momento que termina e a Arissa se revela realmente como uma força da natureza, uma força, sei lá, cósmica, né? Vai saber? E a Diana ali com aqueles seres lá abertamente alienígenas ou de outra dimensão e tal, e o Jesus, eu ainda tenho dificuldade de posicionar, porque são os três personagens que contam. Sim. No final das contas, né? Eu tenho alguma dificuldade ainda em elaborar esse triângulo, né? Como seria, porque parece que as duas, a não ser que seja uma obsessão do Refn pelo feminino, né? O que talvez. não seria. As duas elas estão alinhadas, né? Então elas se juntariam contra o Jesus, que é o anticristo. Exato. Cara, você falou uma frase que eu esqueci de falar aqui, cara. Essa é a grande subversão do Refn aqui. Ele coloca Jesus como sendo anticristo. Não Jesus tipo Deus americano, esquece essa palhaçada. Mas ele faz essa corruptela de tudo, né? Por isso mesmo das cores, né? Eu acho que, em termos de cores, assim, o Refn tem trabalhos incríveis. Drive, por exemplo, um deles, talvez o mais cartesiano até dele, mas o próprio Guerreiro Silencioso, Apenas Deus Perdoa, ele brinca muito com a cor e ele joga conceito na cor. Mas aqui, no Apenas Deus Perdoa, aí justificando quando a gente fala o melhor do Refn, é porque aqui, em todos os filmes dele, a cor tem uma função narrativa, tá? Em todos. Entretanto, aqui, ela não só tem uma função narrativa, como ela pega aquela questão dos personagens lacônicos e dá voz através da cor. Isso, assim, nessa série, e pega toda essa mescla, a gente falou da Bíblia, falou de alienígena, falou, cara, e assim, uma série policial, sim, entre aspas. Então, enfim, e por isso o Jodorowsky está aqui. Então, caras, vale muito a pena. Se você está aqui no bloco de spoilers, é porque você viu, fala aí nos comentários a piração que você teve, aspirações aí, e coloca aqui também se você tem interesse que a gente faça uma live com outros membros do Formiga sobre a série, um podcast, porque a série tem muito pano pra manga. Eu vou querer reassisti-la, talvez eu pule o episódio 2, mas eu vou querer reassisti-la porque depois do final, cara, sensacional. Então é isso, pessoal, não percam essa maravilhosa série, Muito Velho para Morrer Jovem ou Too Old to Die Young. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Ouça nosso podcast que vai ao ar a cada 15 dias lá no SoundCloud. Você acha também no Spotify, no seu agregador de podcasts preferido. Manda um e-mail para nós na tela @formigaelétrica.com.br. Se inscreve aí no canal clicando na cabeça aí, cobrindo a cara do Gustavo. E é isso, a gente se despede aqui. Falou!